Saudações! Iremos então continuar a aula sobre Mercosul, falando agora um pouco sobre o ano de 2019. Então, neste ano de 2019, o Mercosul estabeleceu um acordo com o bloco europeu, com a União Europeia, um acordo que inclui 3 pilares, 3 bases: o diálogo político, a cooperação e o livre comércio. O principal é esse, tá bom, turma? Então, portanto, livre comércio. O que vai ser firmado nesse acordo? O que foi firmado? Como é que vai ser conduzido isso aí na prática? Na verdade, turma, a União Europeia é a maior importadora agrícola mundial, né? O bloco ele mais compra produtos agrícolas do mundo, gêneros agrícolas. E o Brasil é um dos que mais exportam, né, produtos agrícolas. Isso vai casar muito bem. E o Brasil sendo uma economia importante no Mercosul, isso vai alavancar as exportações do bloco, gerando economia, fortificando divisas e capitais no bloco. Perfeito. Vai casar então, né, a fome com a vontade de comer, com certeza. Nesse acordo você vai encontrar então, segundo alguns especialistas, que o Mercosul e a União Europeia, os dois irão ganhar, tá? O Mercosul mais na agricultura e a União Europeia mais nos produtos industriais e de serviços que eles produzem em território europeu, né? Os países aí como França, automóveis franceses, alemães, etc., da Volkswagen, do francês da Peugeot, etc. Tudo isso vai favorecer então o mercado europeu, do mesmo modo que o mercado do Mercosul irá ser favorecido com a exportação de gêneros agrícolas. Aqui eu trago para você um pouco dos principais produtos exportados pelo Brasil para a União Europeia. Você vai encontrar aqui, ó, farelo e resíduos de extração de óleo de soja, né? Você vai encontrar café, você vai encontrar celulose, uma série de produtos agrícolas aí que são exportados para os europeus. E em compensação, o que o Brasil importa da União Europeia? O Brasil compra. O Brasil vai comprar medicamentos, né, para a medicina humana e veterinária. Ele vai comprar vários produtos manufaturados, peças de automóveis, peças as mais diversas possíveis dos europeus. Então já são bens industriais, certo? Nessa relação aí. Aí você diz, professor, mas a gente vai exportar produtos agrícolas e comprar produtos industrializados, a gente não vai ser na desvantagem? Infelizmente, essa é a divisão internacional do trabalho, né? A gente vai ver só no terceiro ano o papel do Brasil na divisão internacional do trabalho. Mas o Brasil ele acaba exportando tanto produtos agrícolas que compensa, né, esse custo. Muitas vezes ele apresenta então uma balança comercial favorável. O Brasil tem uma balança comercial favorável em decorrência da sua agressiva exportação, principalmente de produtos agrícolas. Tudo bem? Então essa é a lógica, a estruturação do acordo Mercosul-União Europeia. Bom, eu quero falar um pouco agora para vocês sobre o nível de integração do Mercosul, tá? Os estágios integrativos desse bloco, o Mercosul. O nível de integração atual é de união aduaneira imperfeita, considerada desta forma. Isso porque a união aduaneira imperfeita, ela não adota uma TEC, né, integral para todos os países membros. A TEC do Mercosul, que é a tarifa externa comum, acaba tendo exceções, né? Alguns países adotam tarifas diferentes das combinadas, das acordadas aí dentro do bloco. Ah, professor, por que eles fazem isso? Eles não estão indo contra o bloco? Na verdade, o próprio bloco estabelece que é possível se cobrar tarifas diferentes para proteger a economia interna desses países. Como assim, professor? Vou explicar para você o seguinte, que imagina o Brasil, por exemplo, quando o Brasil tem uma produção de automóveis interna, uma montagem de automóveis aqui, ainda que seja de fábricas dos Estados Unidos, fábricas europeias, etc. Aqui nós temos uma produção, tá certo? No Brasil. Imagina então se o Brasil resolvesse abolir tarifas
alfandegárias para automóveis vindo da Europa, dos Estados Unidos. O que ia acontecer? Esse automóvel lá dos Estados Unidos, que vem fabricadinho, bonitinho, lá da Europa, esses automóveis, turma, seriam, aqui no Brasil, um concorrente forte da indústria local, um concorrente forte dos automóveis que são montados aqui, produzidos aqui no país. Isso poderia gerar desemprego, certo? Poderia gerar falência de algumas montadoras. Então o Brasil se protege no ramo do automobilístico, né, cobrando tarifas elevadas. Já países como Paraguai e Uruguai, por exemplo, eles não têm uma produção automobilística forte lá. Então, se eles não têm, eles não vão cobrar tarifas altas para a importação desses bens, que eles não têm lá. Eles querem que chegue, né, eles não têm a produção local, então eles vão cobrar tarifas menos elevadas. Então aí você observa claramente que a TEC ela é uma TEC imperfeita, incompleta, né? Os países adotam, cada um adota uma tarifa particular, dependendo da sua economia interna, né, da sua forma como conduz o governo. Tudo bem? O Mercosul ele não consolidou sua união aduaneira, como eu coloco claramente, né? Nem seu mercado comum. E conta com uma zona de livre comércio precária ainda, que já tem exceções, né? Já tem exceções do açúcar, setor automotivo. Então o Mercosul ali, na prática, a integração que ele estabelece de união aduaneira, né, imperfeita, faz com que o Mercosul não tenha uma credibilidade para implementar um mercado comum, que já é uma etapa superior. Perfeito? É uma etapa que vem depois da união aduaneira. Resumindo, o Mercosul ainda não é nem uma união aduaneira perfeita. Como é que ele já quer alcançar um mercado comum? A livre circulação de pessoas, de serviços, constituindo até uma cidadania no Mercosul. É difícil se pensar dessa maneira. É preciso primeiro fazer o dever de casa aqui para depois evoluir. É igual relacionamento. Você precisa claramente o quê? Conquistar o parceiro ou parceira ali, para depois você ir com um casamento. Tem um noivado, tem uma etapa importante que precisa ser cumprida. Então, é isso que eu quero que você entenda aí do Mercosul. Há uma necessidade, inclusive, de revisão dessa TEC, essa tarifa externa comum, que tem sido adiada aí, várias reuniões se adia essa revisão da TEC, para de fato dar credibilidade ao bloco, uma unidade ao bloco econômico. Tudo bem? Então é isso que eu quero que você entenda aí, basicamente, dessa etapa de integração que é a união aduaneira. Falando do mercado comum, né, que já é uma etapa acima, o Mercosul também tem o objetivo, né, tem ali os interesses em implementar um mercado comum. Algumas coisas já foram costuradas, construídas para se chegar a esse nível de integração. E eu vou falar para vocês algumas delas, como, por exemplo, o Acordo sobre Residência para Nacionais dos Estados Parte do Mercosul, Bolívia e Chile, de 2012. Esse acordo ele traz diretrizes para defender mecanismos de moradia temporária e moradia permanente entre as pessoas que moram tanto nos estados parte, que são Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, quanto nos estados associados dentro do Mercosul. Resumindo para você, esse documento ele estabelece normas, regras bem precisas para possibilitar a residência, a livre residência, vamos dizer assim, entre os países membros do Mercosul, tanto os estados parte quanto os estados associados. O que você precisa ter? Então, residência permanente, para você morar, por exemplo, lá na Argentina, ou no Chile, que é um estado associado, ou no Peru, por exemplo. O que você precisa? Você precisa ter esses documentos aqui, ó. Uma certidão de residência temporária, lá do Peru, por exemplo, da Argentina, passaporte válido, antecedentes judiciais negativos, que você ficou 2 anos lá, por exemplo, para ter permanente você tem que passar primeiro 2 anos lá. Aí você pede a permanente. Aí nesses 2 anos você não pode nem ter um antecedente judicial, penal ali. Passar por algum processo judicial, você não pode. E tem que ter a comprovação
dos meios de vida lícito, né, que você trabalha naquele país, você ganha seu dinheiro licitamente, seu sustento, e também pagar uma taxa. Então são esses mecanismos que foram estabelecidos visando já costurar aquela livre circulação de pessoas, né, a cidadania, digamos assim, do Mercosul, que está caminhando ainda, mas está caminhando a passos lentos, perfeito? O que é importante no Mercosul, que foi aprovado em 2008, 2014, né, revisado em 2014, existe o acordo sobre documentos de viagens dos Estados partes do Mercosul e Estados associados. Isso significa dizer para você que nesse acordo foi estabelecido que qualquer pessoa que resida no Mercosul, ela apenas com a identidade, aqui no Brasil, por exemplo, você com apenas a sua identidade, que é essa carteira de identidade, desde que ela esteja, por exemplo, lançada, seja emitida nos últimos 10 anos, seja legível, perfeito, bonitinha, limpinha, a sua identidade ali no prazo de 10 anos, você consegue viajar para a Argentina, viajar para o Paraguai, para o Uruguai, para o Chile, perfeito, para a Bolívia, Equador, Venezuela, todos os países parte e países associados do Mercosul, apenas com a sua carteira de identidade. Tá? Então, isso é um passo muito grande rumo, com certeza, ao grande objetivo, entre aspas, da cidadania do Mercosul, né? Essa livre circulação. Lógico, você circula, você fica 90 dias no país. Mais de 90 dias você já tem que ter o visto, já tem que ter permissão ali, já tem que ter uma normativa mais, digamos assim, rígida, perfeito? Mas você consegue passar 90 dias nesses países aí apenas com a sua identificação pessoal, sua carteira oficial de identidade. Pode carteira de motorista? Não. Motorista não pode, porque ela só tem validade de território nacional. Bom, fechando a aula, eu quero falar para você um pouco sobre as principais relações estabelecidas dentro do Mercosul, dos países membros, quem vende mais, quem compra mais, como é que eles se relacionam, né, que os bonequinhos aqui dos Estados partes. Então você vai ver que, basicamente, turma, de 91 até 2018, o Mercosul ele multiplicou por 10 vezes praticamente as suas relações comerciais, né? Passaram de 4,5 bilhões para 44 bilhões. Então houve um acréscimo muito significativo nessas relações comerciais. Somente a zona de livre comércio ali, né, que fomentou isso. E essa zona vai trazer, por exemplo, para o Brasil um saldo comercial muito importante. O Brasil, uma potência dentro do Mercosul, se beneficia, assim como também os outros países se beneficiam, porque o Brasil está presente dentro do Mercosul. Tá bom? E você vai encontrar nessa estrutura, por exemplo, algumas características. O Brasil compra da Argentina muito trigo, produtos químicos, né? O Brasil também compra automóveis, compra combustível, óleo, diesel. O Brasil compra da Venezuela combustível, né? Óleo, diesel. O Brasil compra do Uruguai garrafas PET, malte, trigo. Compra do Paraguai milho, trigo, soja. Então são coisas que a gente vê, tá certo? Que o Brasil comercializa com esses países. Mas o Brasil já vende, por exemplo, para a Argentina automóveis, celulares, autopeças. Vende para a Venezuela frango, carne bovina, açúcar. Para o Uruguai, olha só, óleo diesel, automóveis, celulares. Para o Paraguai, mesma coisa, óleo diesel, fertilizantes, caminhões, olha só. Então o Brasil ele vai ter um saldo na balança comercial dele. Ele compra mais ou menos, olha só aqui, ó, da Argentina, 9,5 bilhões e vende 14, né, digamos assim, bilhões. Então ele vai ter um saldo. Se você for comparar em cada um, o Brasil vai ser superior ao saldo na balança comercial com esses países, tudo bem? Em outros ele é deficitário, né? Mas aqui eu trouxe para vocês alguns pontos mais gerais. Então, os dados do Mercosul, eles são bem positivos do ponto de vista da sua balança comercial, porque o Brasil está lá dentro, o Brasil ele tem uma força muito grande. Tá? E você vai encontrar que no Mercosul, a Argentina ela possui 19% das exportações do bloco, olha só, a Argentina 19%, o Brasil 76% das exportações do bloco elas são no Brasil, né, e vão principalmente lá para a China, olha só, as exportações do bloco
A China compra muito do Mercosul. E o Paraguai com 1% de exportação de venda e o Uruguai com 2%. Né? Olha só a disparidade, a diferença Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, muito grande. Né? Com relação às compras do Mercosul, as importações, elas vêm também da China, dos Estados Unidos, basicamente. Olha só, a China e os Estados Unidos são os que mais vendem para o Mercosul. E quem é que compra mais no Mercosul? Brasil, novamente, 72% de tudo que o Mercosul compra de fora do Brasil. E 16% da Argentina, né? A Argentina compra de fora, o Paraguai compra 4% de fora e o Uruguai 2% de fora. Tá bom? Então o Uruguai praticamente compra mais internamente no Mercosul, assim como o Paraguai e a Argentina. Tá? E qual é a relação do Brasil no Mercosul? Os principais destinos da produção do Brasil. O Brasil, considerando o mundo inteiro, ele exporta, em primeiro lugar, para a China. Né? Tudo aquilo que a gente vende vai muito para a China, depois para os Estados Unidos, depois para os Países Baixos, né, ali a Holanda, e depois, na sequência, que vai para a Argentina. A Argentina é um grande parceiro comercial, mas ela fica em quarto ali nas relações principais. Os principais são China e Estados Unidos, tá bom? Já os parceiros comerciais da Argentina são Brasil, olha só. A Argentina vende muito para o Brasil. É o principal comprador, né? O principal comprador da Argentina somos nós, os brasileiros. Olha só que o Brasil se destaca. Depois, quem compra mais da Argentina é a China, depois os Estados Unidos, tá bom? Observa que tem o Peru aqui também. Ó. O Peru aparece, né, um país aí do Mercosul, como um dos grandes compradores da Argentina também. E o Uruguai, professor? O Uruguai, obviamente, a China, olha só, o Uruguai ele vende muito para a China. A China é uma grande compradora do Uruguai. Tá? Depois é o Brasil. Já aparece o Brasil aqui no papel. O Brasil é o segundo maior comprador dos produtos uruguaios. Né? Depois vem os Estados Unidos e já aparece a Argentina aqui. Ó. Olha a importância da Argentina em quarto também. Então, começa a observar que há uma grande interdependência nesses países do Mercosul. Né? E o Brasil um pouco mais independente nesse contexto. E os demais dependem muito do Brasil também. No Paraguai você vai ver, ó, o Brasil é o principal comprador dos produtos paraguaios, não tenha dúvida. Depois a Argentina, depois o Chile, olha só. Né? Então, Brasil, Argentina, Chile, os 3 primeiros compradores dos produtos paraguaios são aqui da América do Sul, são do Mercosul. Né? Brasil e Argentina, que são estados parte do Mercosul, e Chile, que é um estado associado. Por hoje, então, a nossa aula encerra por aqui. Não esqueça de fazer os exercícios no Siga, porque na próxima aula falaremos sobre o Bloco Econômico Ásia-Pacífico, a PEC. Um grande abraço e até a próxima!